ao BizuCast, diversão e informação para você. Okay, today we're going to be talking about PowerPoint. Meu nome é Albino e eu estou atrás do clipart de bigodinho que até hoje eu não achei ele mais. Fala lá, Wagner. Meu nome é Wagner e não fui eu que fiz a apresentação do Lula na Polícia Federal. Olá, Fabão. Eu sou o Fábio e não adianta você ser um bom profissional se você não consegue mostrar isso. Wellington Lewis. E aí, pesada Sushi? Meu nome é Wellington e apesar do sotaque eu não sou gaúcho. Tem tudo a ver com o PowerPoint. E vamos seguir. Hoje nós vamos falar das nossas vivências e experiências com o programa que mais amamos e que nos valeu promoções e grandes feitos na nossa vida, né? Na nossa vida profissional. Estamos falando do PowerPoint. Falhas épicas que vivemos. Também, né? E que mais odiamos também, né? Por isso que a gente se sente também um pouquinho DJ de PowerPoint. O cara pede a música na pista, a gente joga, né? Então a gente vai falar um pouco de falhas épicas que vivemos, histórias e relatos dos participantes desse BizuCast. Abordaremos como montar uma apresentação de qualidade vencedora, aspectos de planejamento e formatação dos slides, vamos destacar como a gente pode gastar e como a gente gastou já na nossa vida profissional infindáveis horas improdutivas com essa ferramenta, e quais são as opções alternativas ao uso do PowerPoint, e quais são seus grandes concorrentes, e quais são os erros mais comuns que o pessoal comete no uso dessa ferramenta poderosa. No, God! No, God, please, no! 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 Bom, agora a gente vai para nossas sessões de feedbacks, que são as nossas sessões de e-mails. Toca a vinheta! Pessoal, essa semana provavelmente não vai ter e-mails, porque é o primeiro programa que nós estamos gravando, né? Ah, será? Eu estava até pensando em abrir um e-mail pra gente fazer uma simulação. Então eu vou abrir um e-mail meu. Vocês acreditam nisso? Acredita. Acredita. Um alto e-mail não, um e-mail que eu recebi da minha caixa qualquer. A gente vai dar uma lida e vocês vão me ajudar a criticar. Vamos ver. Senhores pais, ou responsável, leiam por gentileza informativo abaixo. Atenciosamente, equipe pedagógica. Feriado de carnaval, 12, 13 e 14 não haverá aula. Eles me mandaram esse mês, acredita? Olha, Então quando a gente não tiver e-mail dos fãs, vai ter que ficar lendo essas coisas aí. O próximo programa vocês trazem um e-mail e a gente dá uma lida no e-mail de vocês. O mais importante que eu gostaria de deixar claro para quem tá ouvindo é que mande um e-mail com uma crítica, com uma pergunta, com uma participação. Diga seu nome, a sua idade, a cidade que você está falando e a sua profissão, para você se apresentar. E agora... Você não falou o e-mail, né? Ah, o e-mail. Putz, é verdade. O e-mail que o pessoal tiver dúvida que quer enviar um e-mail pra gente é bizucast@gmail.com. Sim, é do Gmail. Então, repetindo, BizuCast... Não é América Online, né? Não é América Online nem bom, é Gmail. Brasil Online. bizucast@gmail.com. PowerPoint. Michael Scott falando PowerPoint. Todo mundo sabe o que é isso? Não. No seriado The Office, tem um episódio que Michael Scott, que é o gerente lá do escritório, prepara um treinamento sobre PowerPoint. E é esse áudio de transição que a gente está usando hoje no programa quem está ouvindo. E é super hilário porque ele prepara um treinamento e onde ele quer falar sobre PowerPoint, ele não fala nada, ele fica só repetindo sobre PowerPoint, né, Fabão? Pois é, ele foi pro treinamento sem saber nada do PowerPoint. O mais legal é que ele abre o PowerPoint e dá aquela mensagem: bem-vindo novo usuário. Aí o cara erga a mão e fala assim: Michael, você nunca abriu o PowerPoint, certo? Quem nunca, né? E ele nega. Ele nega, né? Bom, nesse nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre curiosidades, certo?
O primeiro tópico aqui que a gente quer falar é por que se chama PowerPoint. Você sabe por quê? Não. Que é um apontador do poder. O apontador do poder, interessante. Vocês já abriram uma apresentação de PowerPoint e tiveram a curiosidade de apertar o botão ponto do teclado para ver o que acontece? Não. Caraca, não. Então... É tipo jogar Mario na calculadora, HP, aquelas histórias assim, não? Jogar Duke Nukem ou Doom no Excel, né? É um easter egg do PowerPoint. É um easter egg do PowerPoint. O que acontece? A apresentação, a tela fica preta. Desaparece o slide. É algo que arremete às antigas apresentações de retroprojetor, que quando você aperta o botão apagava a luz e acendia, entendeu? Uhum. É por isso que chama PowerPoint. Sabia dessa não. E qual foi o seu primeiro nome? Ela existe há 34 anos. Quem inventou foi um cara chamado Robert Gazinskis. E ele, quando criou, chamou ela de Presenter. Foi desenvolvido pela empresa... Apresentador, isso? Google Apresentador, exatamente. E ela foi desenvolvida pela empresa Fortran para rodar em Macs. Então os caras tinham foco com o pessoal lá da Apple. E o objetivo era criar uma ferramenta capaz de criar apresentações. O que aconteceu? O Bill Gates, lá na década de 80, foi e comprou essa Firefold pela Microsoft. E uma das primeiras coisas que ele queria cortar era o quê? O PowerPoint. Ele era contra o PowerPoint. Ele não acreditava que o computador deveria servir para aquilo. Ele acreditava no Word. O computador ia ser a máquina de escrever. A máquina de escrever digital. O programa tinha a intenção de ser um passador de transparências digitais. Por isso, até hoje, a gente chama slides ou transparência a cada tela que a gente prepara. Atualmente, o PowerPoint está instalado em mais de 1 milhão de computadores em todo o mundo. Os 3 pilares do PowerPoint, quando começaram, era fotografia, texto e áudio. Mas, no começo, tanto áudio como vídeo eram impossíveis de ser colocados dentro do PowerPoint. Tinha até a opção lá, mas não funcionava direito e ninguém conseguia fazer funcionar. Ninguém tinha vídeo no computador, né? Foto, era difícil. Isso é verdade. Você sabe que é bem isso mesmo. Eu me lembro, em 95, que uma vez a gente foi pro Paraguai e meu pai comprou o CorelDRAW. E o pessoal falava assim, isso aqui é pra você editar fotos, né? Aí eu fui, instalei, abri aquela coisa, cara, e não tinha foto nenhuma no computador. Aí a gente falou assim, como será que eu coloco a foto dentro do computador? Aí, não sabia, cara. Aí depois que veio com a ideia de scanner. Vamos escanear uma foto que a gente tira numa máquina fotográfica, revela, e depois a gente pode escanear e colocar dentro do computador. Eu falei, pô, mas aí eu vou querer tratar ela... vou querer tratar ela no CorelDRAW pra quê? Né? Pra tirar o olho vermelho. Pra tirar o olho vermelho. Pra colocar filtro. Só que daí você tinha um arquivo salvo lá, sei lá, em BPM, e daí você ia imprimir como? Porque você só tinha impressora matricial ou aquela jato de tinta que o papel saía molhado de tinta. Nossa senhora. Epson estilo 600. PowerPoint. Existe um partido político dedicado à luta contra o uso excessivo do PowerPoint. Lá nos Estados Unidos. Se chama Anti-PowerPoint Party. Nascido na Suíça em 2011. Não é nos Estados Unidos, é na Suíça. Meu Deus do céu. Na Suíça, acho que deve ser um grande problema mesmo o PowerPoint mesmo, né? Porque tem muitos outros problemas. É verdade, tem que caçar problema. Às vezes é o leite lá da vaca que empedrou, né? Coalhou O na chocolate não ficou no ponto certo. Deve ser difícil morar na Suíça, né? Deve ser. Mas olha, vou contar uma coisa pra vocês. Um amigo meu foi tirar férias de lua de mel lá. E quando ele chegou lá, ele falou assim, nossa, que lugar lindo. O lago parecia o conto de fadas, né, cara? Daí ele já tinha pago tudo, assim, antecipado. Hotel, tudo. Tinha alugado um carro na Alemanha, tudo. Aí, cara, no primeiro dia que ele chegou lá, aquele conto de fadas, ele falou assim, amor, vamos sair pra jantar? Daí ela falou assim, vamos comer aqui no hotel hoje mesmo. Aí era tipo 200 euros o jantar. Jantar. Daí, pô, não dá, amor, vamos ter que sair. Não acharam lugar nenhum menos de 100 euros. Acabaram achando o McDonald's e eles comeram a 20 euros um tipo McLanche feliz. Nossa. Tipo, pode ter saúde, né, gente? É isso aí mesmo. E eles mostravam as ofertas do McDonald's no PowerPoint. Então, passando os slides dos hambúrguer ali, o preço. Tem uns dados legais, é o seguinte, a BBC fez um estudo sobre PowerPoint e eles chegaram à seguinte conclusão, que uma média mundial de duração de apresentações de PowerPoint é em torno de 250 minutos. Você tá brincando comigo? Isso dá quanto tempo? Dá
Quantas horas? Caceta, o dobro. 240 minutos daria... 3 horas. 4 horas, cara. Pouco. 4 horas e 10 minutos. Se você for levar em consideração umas apresentações de, assim, mais estratégicas que o pessoal faz, assim, com diretoria, é isso mesmo, né? Pra reunião de 3, 4 horas mesmo. Sim, mas isso aí não é tão cansativo, tempo. cansativo. Na média, Vocês já fizeram apresentação assim? Tanto tempo? Eu já preparei treinamento. Por exemplo, treinamento é uma apresentação, né? Ah, não, mas treinamento tem uma Tem que- dinâmica tem que limitar diferente, esse porque escopo aí. não é só apresentação, né? Tem dinâmica no meio, tem muita coisa ali pra... Isso porque você pra não tirar conheceu um pouco meus da atenção professores. do- Isso porque você não conheceu meus professores da faculdade. Ó, dinâmica, PowerPoint. Ó, em relação a cada slide dentro de uma apresentação, eles fizeram uma medição. E a média é de 40 palavras por slide que o pessoal anda utilizando. Nossa, aqueles slides de texto da faculdade. Da faculdade? Ou de algumas pessoas que você conhece? Também ainda, né? De várias pessoas, Tem cara, que dá nervoso. tem gente que se vê um espaço em branco, tá colocando texto de ponta cabeça no slide. Texto, foto, imagem. Nossa senhora, fica uma coisa horrível, cara. Aquela coisa macarrônica que você não consegue entender o que a pessoa escreveu, bota uma letra como se estivesse no Word. Nossa, dá até nervoso. Agora vamos Várias abrir fontes. várias fontes. 5 Times New minutos. Roman, Calibre, Arial, Galera, Comic Sans. Comic Sans. Comic Sans é a fonte do The Sims, né? Clipart. Clipart. Galera, o quê? Não, nada não. Vamos abrir agora 5 minutos no máximo para cada participante contar aí suas experiências com PowerPoint, começando com o Prantera. Putz, logo eu primeiro? Vamos lá. Cara, minha experiência com PowerPoint, eu vou contar a história, né? Diferente do Albinão, eu fui ter contato com PowerPoint, cara, quando eu entrei pra escola técnica, que tinha aula de aplicativo. E aí tinha Excel, Word e tudo mais, e tinha PowerPoint. E exatamente essa sensação que deu. Falei, o que eu vou fazer com essa merda? Daí a gente teve a obrigação de fazer uma apresentação no PowerPoint e apresentar pra turma inteira. E aí foi tipo a primeira experiência que eu tive, assim, de fazer uma apresentação mesmo. Mas aquele pânico, né, não de usar a ferramenta, mas de apresentar. E eu lembro que no momento eu gostei de desenvolver no PowerPoint a apresentação, mas não gostei de apresentar. Era um cara muito tímido e tal. Mas conforme eu fui evoluindo, entrando no mercado de trabalho, comecei a notar que o PowerPoint era um puta diferencial, né, cara? É aquele negócio. Conheço profissionais excelentes que não sabem usar o PowerPoint, ou não gostam, ou não têm costume, e perdem muito por isso, não conseguem mostrar o profissional que são, tá com ouro na mão e não consegue mostrar porque não sabe elaborar uma apresentação. E conheço o contrário também, cara, gente que consegue transformar o pouco em muito com uma bela apresentação e assim ganhar o público. E engraçado que no PowerPoint existem 2 caminhos, né? Ou você tem uma coisa muito maneira e você tem que fazer uma apresentação para mostrar, ou você não tem porra nenhuma e você mostra pra depois ter que fazer o que você mostrou. É o Google vender ideia, né? Vender ideia. Você vende sonho, né? Aí você desenvolve aquele material lindo, conceitual ainda, depois você tem que ficar que nem um maluco pra poder entregar aquilo e aí fazer uma outra apresentação pra mostrar o que você entregou. Ou seja, o PowerPoint ele tá muito mais presente do que efetivamente a entrega que você tem que fazer em alguns casos, né? Às vezes você gasta mais hora fazendo a apresentação do que realmente a entrega, né? Não, exatamente, e às vezes a tua entrega é difícil você expor no PowerPoint a quantidade de trabalho que você teve para fazer aquilo. Às vezes você teve um trabalho monstro e para mostrar em apresentação um negócio super simples, parece que o negócio que você fez ali não foi nada. O grande esforço da equipe na hora de mostrar foi difícil colocar em apresentação ou fazer a pessoa entender a complexidade do que a gente tinha desenvolvido. É natural a gente querer mostrar uma coisa muito complexa de uma forma muito analítica, mas tem coisas que são simples de colocar no PowerPoint, tem coisas que são extremamente difíceis. Coisas muito técnicas você tem que ser mais raso, senão você não cativa o público. E slides que você faz, levou um tempão pra fazer, e daí o cara que é como se fosse a figura do editor final, oculta teu slide. No, God!
No! God, please, no! 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 Nossa, Dói a alma. senhora, cara, Isso dói a alma. muita raiva. Ah, não, isso aí não vamos colocar, não. Isso aí fica pra depois. Nossa, é a deturpação dos slides. Ou quando você gasta aquele tempo, faz uma apresentação que ficou show, você sabe que ficou show, tá no padrão de qualidade que você gosta, a historinha é bem contada, aí você manda pra alguém, ou pro teu chefe, ou pro teu gerente, enfim, alguém que vai dar os, entre aspas, toques finais da apresentação. E quando volta pra você, o cara cagou a sua apresentação toda. Errou tudo. Você volta, tá aquela merda. Você fala, caraca, eu não quero dizer que eu que fiz isso aqui. O mais legal é que E daí o essa foi cara... a final. Viu? Aí o cara pega e fala assim, viu, eu fiz uns pequenos ajustes, mas agora é fácil pra você dar um tapinha, né, e ficar bonito. Sempre é. E guardou É todo o engraçado. material. É engraçado aquele cenário ali que vocês comentaram, né? Quando você faz o slide legal, daí vai lá seu chefe oculta o slide. É legal ver a cara do cidadão tentando argumentar pra manter o slide, né, cara? Fica, não, mas veja bem, conta bem a história, sei o que, cara, não tem jeito. A gente comente aqui que são os slides ou apresentação Frankenstein. Putz, esses são tristes. Deixa que eu faço minha parte. Cada um faz um, depois a gente tudo. É isso mesmo, cada um faz sua parte. Mas deixa pro próximo bloco. Agora, Vagnão, fala aí. Bom, assim como o Fábio Prantera falou, eu acho que nós que temos às vezes uma formação mais matemática, mais engenharia, é uma dificuldade grande gostar do PowerPoint, talvez, né, na mesma medida que a gente gosta do Excel, por exemplo, que é uma ferramenta talvez muito mais do nosso dia a dia. Mas assim, acho que à medida que a gente, né, passa a ter que utilizar uma ferramenta que talvez não é do nosso domínio e, né, passa a ser uma ferramenta que você tem que usar muito ela durante os dias, né, para você vender o seu peixe, vamos dizer assim, acaba acontecendo um processo de melhoria que eu acho que acontece naturalmente com quem pensa em melhoria contínua, que é como você fazer para aquele processo doer menos, né? E eu acho que muito do que a gente vivenciou e vivencia até hoje nas nossas empresas é não gastar tanto tempo em cima de PowerPoint, mas assim, o tempo necessário para fazer um bom material, né? E eu acho que o ponto assim, de experiência que é interessante até ressaltar é como que cada um de nós pode contribuir para que esse processo de desenho de uma apresentação saia melhor possível e no menor tempo possível dentro de cada contexto, né? Usando como exemplo o nosso processo. A gente perdia muito tempo desenhando apresentações incríveis e que daí no final do dia chegava lá para mostrar e não era a ideia que a pessoa que ia utilizar aquele material queria. Eu né? queria complementar uma coisa, Wagner, que você está falando, para você continuar com o raciocínio, que é o seguinte, mais difícil do que você não saber responder uma resposta é você não saber fazer as perguntas ou saber pedir direito, né? Às vezes você recebe uma demanda que o cara não tá pedindo direito, você entende errado, se debruça em desenhar, em preparar o material, gastou um tempo do caramba e não era o que a pessoa queria. Ou seja, ela não soube pedir, você não soube perguntar, questionar, e ficou esse desencontro, né? É o clássico problema da comunicação, né? O cliente não sabe o que quer, você não sabe o que o cliente quer também e fica essa zona. Eu acho que dá tristeza no coração, né? Dá tristeza no coração no final do dia. E aí acho que entra as apresentações que a gente vai ver no próximo bloco, que é a apresentação pão de queijo. Isso aí quem vai explicar é o Fábio Prantera, ele que cunhou esse termo. Mas continua, Wagner. E acho que daí uma boa prática que a gente passou a utilizar é aplicar o conceito do MVP, né? Você realmente rascunhar num papel, uma caneta ali, qual é a ideia do slide antes de você passar pro PowerPoint e ficar ali dando uma DDJ ali, né, com imagens, até porque quando você vai vou buscar uma imagem no Google, acabou, velho, já teu tempo vai virar 20 minutos, daí você lembra que tem que entrar no seu e-mail particular. Mas vamos deixar isso pra parte de dicas. Vamos deixar pra parte de dicas isso aí. Agora o Wellington, vai lá, Wellington. O que é sua vivência aí? Conta uma história de PowerPoint que você já viveu. A minha história de PowerPoint ela acaba sendo um pouco engraçada porque eu nunca tinha tido a necessidade de trabalhar com PowerPoint até a época da faculdade, né? Acho que é como a maioria de nós aí, fora o Prantera, né? Mas
Eu não conhecia o PowerPoint até a faculdade, eu só sabia que existia. E eu conhecia o Excel, conhecia o Word, mas o PowerPoint, que é bom, nada, né? Sabia que tava lá e alguém falava que precisava usar aquilo pra poder Eu não colocar... sei, nunca ouvi, só ouço falar. Era isso, Caviar? Nunca nem vi. Não sei Acho se que você já viu, porque vocês se lembram quando a gente era mais jovem, que passava por e-mail umas apresentações, tipo, motivacionais, religiosas de PowerPoint. mas só que eu não associava aquilo ao PowerPoint. Eu Até achava porque que o cara não mandava PPT, ele mandava um formato que era formato de apresentação. Então aquilo quando tu clicava, ele executava, mano. Sim, meu troço era quase que um flash, né? Era pronto pra Tinha executar música. já. Eu tenho um amigo que é o André, que faz parte aqui do nosso grupo também, que não pôde participar hoje do programa, que eu vivi com ele uma aula na faculdade de PowerPoint. E ele fez um dia, eu fazia sempre grupo com ele, ele fez um dia uma apresentação em Flash, mano. O que esse cara gastou de horas pra fazer a apresentação que podia ter feito no PowerPoint gastando Flash, cara? Incrível. Mas continua, velho. Continua. E aí... Cara, essa apresentação que a gente fazia era um negócio muito porco, assim, né? Porque era só pegar... Eu lembro que nos trabalhos de faculdade era pegar capítulos do livro, assim, ou né, mais pro fim do curso, né? Era pegar capítulo de livro, colocar em tópicos e repetir o que estava acontecendo ali. Era papagaiar o slide. Meu Deus do céu, né? Eu olho pra essa época hoje e eu começo a... Eu choro sozinho, sabe? Eu choro por dentro. Porque, é índice de livro. Você fez o PowerPoint de índice de livro, né? É tipo isso, sumário, PowerPoint era sumário. Era resumo. Mas agora eu vou fazer uma crítica, já que não tem bloco pra encaixar isso. Eu tive aula na faculdade, mas ninguém ensinou a fazer apresentação. Tinha uma aula dentro de uma ferramenta, de uma disciplina de informática, tinham algumas aulas que o cara falava de PowerPoint, mas o cara me ensinava você a construir apresentações. E o exemplo que você tem, os professores criam apresentações horríveis. Sonolentas, infindáveis, com fundo preto, entendeu? Texto branco, letra amarela. Letra amarela no fundo verde, meu amigo. Entendeu? É texto branco na foto com marca d'água. Quem nunca viu? Estatística do PowerPoint, cara. Era bizarro. Quem que não viu? Pô, se eu quisesse ler livro, eu ia na biblioteca, professor. Engraçado, Bino, porque assim, geralmente na faculdade a gente tem aulas com professores que são muito bons na disciplina que eles dão, né? Mas assim, parece que eles só estudaram a disciplina. Eles nunca nem conversaram com outras pessoas que são tão ruins na didática e na forma de expor o conteúdo que você se impressiona. E acho que essa é a dificuldade do aluno na faculdade hoje em dia, pelo menos nos cursos mais técnicos, né? Mas sabe o que eu acho também, Vagnão? Com exceção de algumas universidades particulares que estão preocupadas com a satisfação do aluno, mesmo algumas particulares gostam de criar e rotular essa situação de que o professor é autoridade, o aluno tá lá para provar por A mais B que ele tem algum valor, né? E o professor fica numa zona de conforto enorme de fazer qualquer tipo de formato de comunicação, e a responsabilidade é 100% do aluno. O professor não divide a responsabilidade de entendimento, de desenvolvimento da turma com o aluno. A responsabilidade é toda do aluno. Se o professor fosse avaliado, como eu já trabalhei lá na PUC, sendo avaliado, final de módulo, eu avalio todos os alunos me avaliavam. Cara, se eu fizesse uma aula que fosse chata, boring, se fosse slides ruins, os caras iam me avaliar mal. Sabe o que acontece se você tira a nota mais baixa, que uma nota de corte? Eu tenho que dar o módulo de novo, meu amigo. E o módulo de novo, revisado, com o coordenador do curso junto. Então você deixa o professor numa situação que ele tem que se esforçar. Agora, tem muita universidade... Tem que ser marqueteiro. Agora, eu já tive aula com o professor, eu adoro o professor, aprendi um monte na matéria, mas o professor pegou um livro e falou assim, gente, tem 20 pessoas aqui, são 10 capítulos. Então, 2 pessoas por capítulo vai pegar esse livro e cada semana vai apresentar um capítulo no PowerPoint. Essa é a nossa matéria. Ele não preparou nem a aula, meu irmão. Ele não preparou nem a aula. Aí a aula do cara vira em seminário, né? Seminário, olha que sacada inteligente. Dos alunos. Puta que pariu. Dos alunos, óbvio. Aí ele fazia pergunta. Em vez do aluno perguntar, ele perguntava. Eu cheguei a pensar assim, será que esse cara não entende desse conteúdo e ele tá aprendendo com a gente, meu? Será que o professor não faltou e botaram o patineiro pra dar aula?
Eu acho o seguinte, o professor pegou a matéria pela primeira vez e falou assim, essa minha turma piloto vai preparar todos os meus materiais e eu vou dar aula com isso aí. No, God! No, God, please, no! 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 Aí, Wellington. Não, mas era mais essa linha, porque eu sofri muito no início com o PowerPoint e foi muito essa dor foi muito no início da faculdade. Eu lembro que a minha apresentação do PIBIC, cara, da minha iniciação científica, foi um caos, cara. Eu olho aquela apresentação hoje, sério, tem print de linha de código na apresentação, tá ligado? Puta que pariu. Gente, pra que eu troço desse, cara? Pra Mas, que, velho? Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a apresentação que a gente faz hoje é que nem se faz. É uma arte, né? É assim, você vai dedicar ali atenção, você vai criar um slide que pra você é uma arte. E como qualquer arte, o artista depois que fez, ele muitas vezes não gosta de voltar a olhar. Porque, eu acho que, sei lá, o Roberto Carlos, ele grava o CD e ele não volta a escutar o CD, porque ele acha que fica uma bosta. E ele sente sagrado também o trabalho dele, né? Não gosta de ser questionado. Eu mesmo, eu não gosto de fazer um material e ser sabatinado. Porque, assim, você não sabe qual foi a minha estratégia, se eu queria causar. Porque o pessoal vai tudo muito na cabeça de cada um quando vai avaliar. Eu acho que isso é uma coisa interessante sobre a avaliação de trabalho de PowerPoint. Se você chama 10 pessoas, cada um vai avaliar baseado no estilo próprio de cada um. Exato. E as apresentações... as apresentações têm formatos. Daí o que vai acontecer? Se fosse pra ficar igual você quer... fizesse você não ia pedir pra mim fazer a apresentação. Se você pedir pra que eu fizesse a apresentação, vai ser a forma como eu acho que é correta. Não, e engraçado quando você tá fazendo a apresentação, aí vem um cara e aí o cara dá uma ideia merda pra caralho e você tem que fingir que foi uma ideia maravilhosa. E vai mexer no slide ainda. Putz, legal, por que eu não pensei nisso antes? Nossa senhora. Mas assim, ô Wagner, rapidão. Uma coisa só que eu acho que essa questão que eu comentei era muito mais no sentido de ver a parte da evolução das apresentações, sabe? Isso, porque eu olho pro que eu fiz até no meu TCC, cara, nossa, muito feio, sabe? E assim, eu acho que hoje, é claro, né, que isso a gente só vai conseguir com o tempo, né, só com experiência, mas quando eu olho pra trás, eu vejo as primeiras apresentações que eu fiz, assim, cara, tipo, eu não sei como que ninguém falou nada, como que eu não fui sabatinado antigamente, sabe, porque... Eu sei por quê. Mas que bom, né, cara? Eu sei por quê. O contrário, né? Eu sei por quê. Quer que eu te diga? Que eles eram legais, estavam com dó de mim. Não é, porque ninguém nesse meio é bonzinho. Eu vou te dizer por quê. Porque eles não fariam diferente. Essa é a verdade. Mas, eles não fariam diferente. Mas sabe o que é legal dessa história de evolução também, Wellington? Imagina se fosse o inverso, cara. Se você olhasse pra apresentação que você fez em 2011 e falasse: caralho, que tesão de apresentação. Meu Deus, cara. Eu acho que segue a regra dos 15 anos a apresentação. Depois de muito tempo que você fica sem olhar, eu tenho a impressão que foi boa. Se você for olhar, você vai achar uma merda. Eu fiz uma apresentação esses dias, eu tenho guardado aqui todas as minhas apresentações. Eu me lembro da apresentação que eu considerei que eu cheguei assim no limite da criatividade. Lá na faculdade, faculdade de engenharia, o pessoal geralmente não é muito criativo e eu sempre gostei de ser me acho uma pessoa criativa. E eu comecei a usar minha criatividade, extravasar minha criatividade nas apresentações. E tinha muita apresentação que até o conteúdo não estava tão bem redondo, mas por ser super criativo, dinâmico e envolver o pessoal, os professores adoravam. Tinha um professor que não ia muito assim com o meu estilo, assim, sabe? E justo na aula dele, cara, eu fiz assim, o ápice do ápice da criatividade. E nesse dia gerou um bloqueio que eu demorei uns 2 anos pra voltar a arriscar em apresentação, cara. O professor pegou, ele escrachou os alunos da equipe, falando que aquilo tinha passado dos limites, parou a apresentação no meio, falou que aquilo tinha passado dos limites, que um profissional de engenharia não pode chegar nesse ponto, não sei o que, falou um monte de porcaria. Eu me bloqueei de um jeito, cara, que foi pra mim, eu fui pra minha apresentação de TCC, a galera sempre esperava, quando tinha apresentação, já ficava esperando, pô, o Robinho vai me apresentar. A galera já ficava, era um show à parte, o pessoal ficava lá esperando, pô, o que ele vai apresentar hoje? Me deu um bloqueio criativo, cara. O dia da minha apresentação de TCC encheu o estádio, encheu o auditório. A galera tava tudo esperando, eu falei assim, vai ser um show.
Cara, a galera, quando eu saí de lá, a galera chegou e falou assim, cara, o que aconteceu, cara? Você tá bem? Que apático. Só teve, não teve um elogio. Todo mundo criticou, assim, falou assim, dos colegas, né? E os professores, foi legal, foi bom, cumpriu o requisito. Então, acho que esse também é um ponto de vista interessante. A gente faz a apresentação pro público, né? Mas a gente, muitas vezes, não tem que ligar pras críticas, não, porque dependendo do público que você tá mirando, você tem que sintonizar melhor o tipo de apresentação ou os artifícios que você vai utilizar. É isso aí. Concordo. Manda essa apresentação pra gente aí, Binão, pra gente ver, pô. Eu vou mandar. Era muito legal. Eu gostei. Eu fiz uma apresentação uma vez que copiou Flash, sabe? Ficava carregando loading, assim. Eu gastei, sei lá, uns 10 slides pra fazer uma transição de um conteúdo pro outro. Que eu fiz uma montagem de loading, sabe? Igual, sei lá, hoje em dia tem Netflix. Essas coisas que fica carregando, assim, o círculo, né? A professora era uma argentina. Ela ficou impressionada. Ela bateu palma, ela falou assim, todos batam palma, incrível a apresentação. Cara, pagou um pau mesmo, falou que tava excelente a apresentação. Então, assim, o que eu acho que no final das contas, a gente vai discutir mais pra frente, isso tudo é ferramenta só. Se você tem que encantar teu público. Dá pra encantar um público com um flip chart, uma folha branca e uma canetinha na mão. Mas com PowerPoint é mais fácil, hein? Dá menos trabalho e fica salvo, né? Dá pra mandar. Pra mim ia ser um desastre. Dá pra mandar por e-mail. Eu acho que no PowerPoint eu consigo botar minhas frustrações pra fora por não saber desenhar. No PowerPoint eu consigo fazer um negócio mais bonito. Agora, se me der uma canetinha em papel, eu sou uma merda. Não consigo nem desenhar. Lascou, né, pra teoria, nem saber. E nunca consegui. No PowerPoint eu consigo botar um pouco dessa criatividade pra fora, entendeu? Vamos pro bloco 2? Vamos. PowerPoint. No bloco 2 a gente vai falar de erros, né? O primeiro é clip art. Você lembra disso? Eu lembro muito. Clip art, cara. Como eu gostava. Vocês lembram? Cara, e mais incrível do clipart é que existia uma opção do Windows para você baixar várias opções de clipart do Windows. Tinha uma biblioteca de cliparts, exatamente, porque o Office vinha com uma quantidade de cliparts, mas se você quisesse mais, você podia baixar, né? Podia. Se fosse hoje, teria que comprar, né? Mas não tipo um DLC. Assim. Vocês lembram que os primeiros cliparts, eles eram montados em pixels e você podia desagrupar eles, desmontar eles todos? Ou não? Cacete, não lembro não, hein, Binão? Isso Isso aí é das antigas. E cliparts? Windows 3.11, hein? Quais são os cliparts mais famosos que vocês lembram? Eu lembrei no começo do programa do cara do bigodinho. Vocês lembram desse cara do bigodinho? Ele tá segurando tipo dinheiro na mão, de ladinho, assim. Parecia um meme, né? Um meme. Quais outros que vocês lembram? Cara, tinha um que era o ícone do próprio clipart, que era um velhinho de cabelinho marrom, assim, que ficava do lado de um canvas, sabe? Mas ele era o que, quando você clicava no botão clipart, ele era o primeiro ícone que aparecia. Esse era o que eu gostava mais de ver. Quando eu falava pro meu pai, eu falava pra ele, pai, liga o computador só pra eu poder ver os clip arts. Meu pai comprou um CD que só tinha clip art, cara. Aqueles CDs era massa, hein? No TV, cara, que tinha, sei lá, 1 milhão de clip arts, assim, sabe? Tipo, era um negócio maluco, cara. E depois a nossa alegria era abrir o Corel pra colocar os clip arts lá do lado do outro pra ver o que acontecia, sabe? Olha as ideias da criança. Vocês lembram do clip art? Era uma série daí dos Stickmans, que é aqueles homenzinhos tipo esmilinguido, que era o homenzinho de risco, vocês lembram? Sim. Tinha ele segurando caneta, tendo ideia, dando tchau, gritando. Tinha um que era o chefezinho barrigudo com uma gravata e o cara de, tipo, louvando ele, assim, de joelho, sabe? Tinha. Qual outro que vocês lembram aí? Não era bem clip art, mas lembra que tinha, acho que no Windows Millennium, que foi o Windows mais bizarro que surgiu na face da Terra. Você lembra que tinha aqueles assistentes do Windows? Que tinham um doutorzinho que parecia um Einstein, tinha o clipe de papel.
lado, que ficava um clipe em cima do papel também, cara. O robozinho, tinha o robozinho. Tinha o cachorro, o robozinho. O cachorro, o gatinho. Cachorro, gato, era bem... Eu trabalhava na rede ferroviária nessa época, meu. Mas você tava trabalhando no ambiente corporativo e aquele bichinho lá, né, meu? O robô explodindo lá, tá ligado? O cachorro dando mortal. Quando você salvava, você clicava em salvar e ele fazia uma animação, né? Ele não servia ou abrir arquivo e tal. Ele não funcionava só pra ajuda, ele também tinha umas interações lá. Não servia pra nada, ele né? Fazia o fatality dele. O que ele fazia, Wagner? O fatality dele, a hora que você salvava. Sabe que Ele tinha... pensa um negócio que não agrega valor, né? Eu achei aqui na internet, eu lembrei, tinha uns cliparts de animais, cara. Tipo elefante, gatinho, águia. E tinha um clipart que eu adorava. Eu fazia apresentação em casa pra brincar, assim. Tinha uma águia linda, 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 tipo o símbolo da águia americana, assim. E eu sempre fazia apresentação com aquela águia. Águia careca? Águia careca. Bald Eagle. É. E o tinha também, que voltou com tudo, que era o Word Art, né? Nossa, mas esse aí era qualidade de vida, meu Deus do céu. Esse era o mal da humanidade. Todos os trabalhos de escola vinham com Word Art na capa. E assim, escrito em laranja, com aquelas letras 3D e tudo mais. Coisa mais linda que demorresse. Não, e cara, tinha curso de Word Art, isso que é o pior. Tinha curso, né? Pode, né? E tinha curso. E aí tu esticava, às vezes não dá pra ler nada. Aí se tu comprimir também não dá pra ler nada igual. Nossa, não dá pra ler nunca aquele negócio, era muito feio. Aí dava pra você fazer um gradiente de cores, ficava tipo um arco-íris o negócio. Ah, tá louco. Tinha um que fazia círculo em volta, né? Quem que ia ler o negócio redondo assim, mano? 360 graus. Quem que vai ler um negócio desse? E o que é Vou falar que eu já usei isso aí, hein? Você já usou, né? Eu também. Já usei umas bolinhas. Eu também já usei. Todo mundo já usou esse negócio aí, cara. Não, mas tipo ontem, assim. Sabe uma coisa que tinha naquela época? Ontem? Ontem? Sabe uma coisa que tinha naquela época, o pessoal não usava, mas hoje em dia dá um grau bonito na apresentação, é o Bezel. Ai, meu Deus. Senhor. Ai, meu Deus, essa hora do Bezel. O Fabão tá vivo aí, Fabão? Fabão? Ele morreu com o Bezel. Opa, voltei. Eu acho que, na verdade, aquela opção lá onde você escolhe o Bezel, aquela opção, cara, tinha que ser mandada junto com o carro do SpaceX pro espaço, cara. Por que, Maguirão? E tem pelo amor gente de que Deus, adora. cara. Ah, mas é bonitinho, dá um efeitinho em 3D, cara. Tem muita gente que valoriza e dá uma diferença. Ó, o sombreado Bem- é bom, cara. Bem TV, né? Bem bonito. O sombreado é legal e tem um efeito hoje em dia que é uma moldura que você põe em imagens assim, já viu? Nossa senhora. Ah, meu Pô, Maria, só melhor. cara. É legal. E às vezes você põe uma foto lá, a foto seca, assim, sabe? Às vezes você dá uma sombrinha ou um contorninho redondo, a foto fica parecendo que, sei lá, foi recortada e tal. É legal, às vezes é legal, pô. Cara, essa moldura fica legal, sabe como? Com fundo verde e letra amarela, cara. Fica bem bom. Tá bom. É isso aí, Wagner. Tá Isso aí, bom. isso é dos meus, cara. O que é a apresentação pão de queijo? Você vai ter que explicar pra nós aqui, pra todo mundo que tá escutando. Caraca, cara, vou te falar, eu esqueci o que era. Por que eu não acho Me lembra aí que estranho eu isso? explico. Puta merda, ó, é o seguinte, que não adianta, o que é o pão de queijo? Você assa faz a massa rapidinho, não sei se quem já fez pão de queijo, eu também não fiz, mas já vi fazendo. A massa é muito simples, com polvilho, mexe lá, você goteja na bandeja, coloca no forno, sai rapidinho, entendeu? Tem que fazer rápido, e não adianta você ficar fazendo muito frufru, porque de primeira não vai acertar. Ah, entendi. Era isso que o Fábio mais ou menos explicava. O Fábio falava assim, pô, ele falava assim, Binão, vou usar a técnica de pão de queijo autorizado. Eu falei, manda bala. Porque a gente tinha muita incerteza, não sabia se o material ia ficar bom, como que a gente ia fazer. Então é como se fosse o draft, entendeu? De primeira nunca acerta, né? De primeira nunca acerta. Então eu acho que é uma coisa que dá muito trabalho, mas por outro lado, adianta você fazer o negócio perfeito pra depois o pessoal pedir pra mudar tudo? Então já manda um draftzão. Uma vez a gente tomou no dedo bonito. E a gente tinha slide que tava escrito assim. Em construção. Em construção. A gente levou no dedo bonito. Ó, o dia que tinha em construção,
Você não manda, tá? Você constrói. Ei, mas vocês podiam colocar aquele clipart de em construção. Tinha mesmo. Aí, cara, ia ser melhor, ia ter impacto melhor do que a gente fez. No, God! No, God, please, no! 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 Já que você tá falando de clipart, eu vou falar um negócio que não sei se vocês acreditam, mas os emojis nasceram no PowerPoint. Sério? Quando nasceu aquele slide de clipart, os emojis começaram a nascer lá, cara. Só que a galera usava isso em apresentação, era super infantil, sabe? Tipo, aquela bolinha dando risada, dando joinha, a bolinha chorando, que tinha GIFs também, né? Nasceu nesse momento, deixou de existir, caiu tipo um meteoro dos dinossauros das apresentações de PowerPoint, extinguiu isso. E o que aconteceu? Tá voltando. Os emojis voltaram no celular, né? No WhatsApp e tal, na comunicação. E os GIFs voltaram para a apresentação de PowerPoint. Só que são GIFs que são um tesão, não é verdade? Profissa. Sim, mas é diferenciado, né? Explica aí, como que é GIF? Pra quem não sabe, o cara fala assim, o que é GIF? Alguém sabe explicar o que é GIF? GIF eu não sei o que significa, sei lá não. Mas é assim, Pequena animação. É uma pequena animação que hoje em dia tem uns GIFs que são tipo high definition esse negócio. E aí você consegue pegar um vídeo e transformar em GIF, mas na verdade o GIF ele é uma sequência de imagens. Quer que eu fale o que é GIF? Quer que eu fale o que é GIF? É Graphics Interchange Format. Significa um formato para intercâmbio de gráficos. Trata de um formato de imagem muito usado, que foi lançado em 87 pela CompuServe com o intuito de substituir imagens em preto e branco com a intenção de fazer imagens em movimento. As pessoas pensam que é vídeo, né? As pessoas pensam que é vídeo. Na época tinha esses GIFs animados que eram loops, né? De bichinhos dando risada e tal. Hoje em dia tem GIFs que são fundos de escritório, de pessoas andando numa rua, de uma mesa sendo desenhada, um projeto lá. Então você consegue colocar um ar bem, bem corporativo e deixar sua apresentação bem profissional. Alguém sabe um lugar para baixar isso aí que é legal? Sim, eu só não lembro aqui porque eu não tô com o meu computador estragado. A gente vai colocar na descrição. Cara, eu preciso saber. Ó, eu conheço o Giphy, que é giphy.com, que é um lugar onde tem bastante GIFs grátis, mas a gente vai colocar na descrição do episódio vários links para você procurar lá e abaixar o seu GIF. A gente tá entrando já em dica, né? A gente tem que continuar falando de problemas. Falando agora um pouco sobre animação, já que a gente tá falando disso, acho que a animação puxa o assunto, né? Eu tenho uma história... É o rei dos problemas. Eu já vi muita apresentação que tem excesso de apresentação, e tem uma história de um cara, né? Uma pessoa que... Eu não vi isso, mas uma pessoa me contou, e eu acho legal essa história. Que o cara tava fazendo uma apresentação toda animada, né? E era uma empresa de logística. Aí, cara, ele apertava pra avançar o slide e fazia uma animação no slide antes de avançar o slide, que era um trenzinho andando. O outro era um aviãozinho voando. Quando chegou no slide do caminhão, o diretor falou assim: se você passar o slide e esse caminhãozinho andar, eu vou sair da reunião. Aí o cara ficou tempando e falou: aperta! Era uma empresa que o pessoal podia ser um pouquinho mais grosso, né? Aperta o botão, eu tô falando pra apertar! Aí o cara apertou o botão, o caminhãozinho andou, cara. Fim de apresentação! Fim de apresentação! O que vocês acham de animação? O que vocês acham de animação? É difícil falar dos erros. Fala aí, Fabão. Fala junto que é melhor, pô. Vai lá. Então, cara, eu ia falar que animação, cara, tem que ser usado com parcimônia. Eu já vi apresentações, cara, sofríveis, que parece que a pessoa aprendeu a usar animação na semana e ela quis colocar todo o aprendizado dela full naquela apresentação. Então até a vírgula era animada. Então o negócio ficava... Vocês já viram a apresentação, sério, mas antigamente, que o cara colocava o slide de bullets, já é um terror. Aí o cara colocava a animação das palavras letra por letra. E se não fosse... Barulho de máquina barulho de máquina digitar. Não, e tinha uma que a letra, ela não cai só. É aquela que cai e quica. Letra por letra. Põe. Essa é a pior de todas. E tem uma que gira. Ela fica rodando no próprio eixo axial e ela fica girando, cara. Já pensou? Essa tem uma que tem outra, nada pra baixo, assim, né?
fala junto, é mais legal. Fala junto, vamos falar junto. Fala, gente. Dá até convulsão essas apresentações com a letrinha uma por uma, cara. No colégio, na faculdade, o nego fazia muito dessa. Teve um que fez a apresentação inteira com barulho de máquina de escrever. Você pensou, ô Fabão, você que é lá do Rio, você pensou que tava até na delegacia, né? Porra, meu irmão, vontade de me pegar na janela. Você não entendeu a piada? Você não entendeu a piada, não? Ai. Entendeu a piada? Eu entendi. Imagina você. Fala, Wagner. Falar assim, ó, imagina esse efeito aí da letra por letra, você usar numa apresentação para um diretor que é assim, tá acostumado a você dar a informação pra ele tipo em 30 segundos. Diretor pragmatismo, tipo o Pirula vendo tipo uma apresentação letra por letra. Na primeira linha já não, ele se mata. Eu acho que ele mata alguém, ele não se mata não. Eu acho que ele ia fazer, sabe o quê? Que ele ia ficar quieto, falar nada, e esperar acabar a apresentação, e no dia seguinte, quando o funcionário que fez a apresentação voltasse pro trabalho, na mesa dele ia ter a máquina da Olivetti, não ia ter mais computador. PowerPoint. Pô, mas eu vou contar uma história aqui também. Albino, foi uma música triste de fundo agora, assim, bem tipo Chaves quando o seu... Chamaram de ladrão, quando chamaram o Chaves de ladrão. Quando chamaram de ladrão. Isso. Já coloquei. Tá tocando, você tá ouvindo? Aí. É uma música bem triste assim, ó. Aí, ó. Essa. Eu tava... Essa aí. Ah, tá. Essa aí. Eu tava orientando um projeto também, e aí eu falei pro cara, né, não, você tem que trazer no PowerPoint isso aí, organizar esse teu fluxo aí, né, usa se quiser até o Excel e tal. Daí o cara me falou assim, sabe o que é? É que eu não sei mexer no computador. Aí deu aquela engolida de Madruga, sabe? Sei. Aí eu pensei assim, cara, é foda quando vem um material com fonte Times New Roman, mas eu acho que é todo um contexto, né? Claro que nós estamos mais acostumados assim com o mundo corporativo e tal. Todo Comic Sans, né? Negócio, né? Eu acho que tem uma medida, assim, mas quando a gente também tá tentando incentivar alguém pra trabalhar num determinado projeto, cara, se for num papel de pão, acho que o meio não pode influenciar o cara a avançar ou não, entendeu? Não é ponto dessa nossa discussão, mas acho que pra tudo, assim, falando de apresentação, tem que ter o bom senso, né? Exato. Eu acho que mas o bom senso não é comum a todos, esse é o problema. É verdade. E eu acho uma coisa assim, que é uma coisa que eu acho que depois eu tenho aqui erros mais comuns, eu tenho listado 6 itens que depois eu quero ler aqui pra ver se vocês concordam, a gente dá exemplos, mas tem um 7º que não tá listado aqui que eu acho que é o maior erro, que é você, que o Wagner acabou adiantando lá no começo, é você não saber vender sua ideia, você não planejar uma história, né? Tem um livro muito legal que a Carvine Gallo escreveu, estudando o comportamento do Steve Jobs em apresentações. Eu recomendo esse livro, ele é incrível, Apresente como o Steve Jobs. E uma das essências desse livro diz o seguinte, uma frase lá que diz o seguinte: pense analógico, execute digital. E um dos maiores erros é o cara começar a apresentação no slide em branco, né? O cara tem que pegar uma folha de papel sulfite, escrever um storyboard, pensar uma ideia, depois aterrissar no PowerPoint. PowerPoint é o front-end, né? Não é ferramenta de criatividade, é uma ferramenta posterior a tudo isso. E quem sabe, né, não é a hora até de, nesse momento que você está criando o storyboard, você sentar com quem quer a apresentação e tentar errar, alinhar no papel. Economiza muito tempo, né? Ou vocês acham, eu penso, quando eu tô fazendo PowerPoint com a equipe, eu penso que eu sou um diretor de cinema. Eu fico imaginando isso, assim. E eu fico depois refletindo, será que o George Lucas, quando gravou Star Wars, ele gravou, levou pro pessoal ver, aí quando a pessoa criticou, ele voltou pro set pra filmar de novo? Nem fudendo. Será que ele ficou indo e voltando? Será que todo diretor de estúdio faz isso? Grava o filme, espera as críticas e vai lá gravar de novo? Ninguém faz isso, não é verdade? Ou faz assim, ó, grava a cena mais cara e fala assim, acho que não ficou boa, vou ocultar essa aqui. No, God!
No! God, please, no! 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 Eu tenho uma lista aqui com os erros mais comuns, eu vou ler eles de ponta a ponta, aí vocês vamos criticar todos, tá? Primeiro, slide com tabela. Putz, cara, é bizarro. E tem É bizarro, mas é polêmico, e é né, cara? importante, mas tem maneiras de você mostrar uma tabela mais amigável, que não doa tanto aos olhos, entendeu? É. Agora botar um tabelão que ocupe a tela inteira, não dá. Eu já fiz Tem muitos uns amigos slides do no Wagner tabela. que quero isso aí, hein? Tá bom. Os amigos do Wagner que gostam de fazer um negócio. Falo nada. Slide com texto. Esse aí é o mal da humanidade. Esse aí tem que ir pro inferno. O cara Esse escreve. daqui. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vi o avô desse terror. Sabe quem é o avô desse terror? Eu vi e tive aula com ficha de retroprojetor escrita à mão de ponta a ponta. Sendo projetada na parede. Sendo projetada na parede. O professor Eu lia. já vi também. O professor Eu colocava vi a régua. amarelo. O professor colocava a régua na linha que ele tava lendo. E a projeção. Aquele calor. Esse livro Naquele eu não- calor, a projeção começava no teto e terminava no quadro. Ele fazia tipo um 360. Era cinema 3D, meu amigo. Imagina você fazer uma apresentação executiva, né, cara, com texto, cara. Falar com um pessoal alto escalão em slide repleto de texto, né? Pô, se eu quisesse texto, eu pedia pra você me mandar um Word, né? No! God! Isso aí. Slide poluído. Slide poluído. Às vezes o cara... Defina poluído. Poluído, porque o cara pensa assim, eu não ponho muito texto pra cada ideia, mas o cara coloca dentro de um slide 5 slides. O cara sai... 400 o imagens. cara saiu do o cara, Um espectador, né? o cara saiu do treinamento de A3 e falou assim, não, A3 é lindo, você coloca tudo numa folha só. Aí é o slide. Uma vez eu vi um cara fazer o slide e eu falei assim, cara, não tem muita informação nesse slide. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, mas é o One Page Report, cara. One Page Report, tá legal. Faz o One Page Report no Excel. Faz no Excel, porque daí o Excel eu leio só uma parte que eu quiser. No PowerPoint não é maneiro. E no Excel você tem 1 milhão de linhas, né, cara? Você escrever esse One Page Report, né? É, e a outra, o PowerPoint, quando você tá montando na tela do teu computador, você tá vendo um tamanho, uma harmonia. Quando você projeta, nem sempre tudo fica legível. E o cara ficou a 2 metros de distância, o cara para de ler. O cara não consegue ler. E o cara tá vendo código de barra. Ele tá vendo código de barra. Não vê mais texto, é código de barra. Aí, a gente pode falar nome de colegas de trabalho aqui, não? Não, Não pode? não. Fala uma pessoa, você não fala nem que é de colega de trabalho. Eu corto essa parte. Fala assim, eu conheci um cara, fica parecendo que é do passado. Não, vou falar com outro nome, um pseudônimo, tipo Pirula. Tá bom. Meu amigo, o Herodes, que ele é especialista, Não, cara. ele é especialista em fazer Mas, Herodes, slide assim. você, em vez de dar um nome, você falou o apelido do cara? Isso não é secreto? Pois é, rapaz, eu não- Mas ele era especialista em fazer slide assim. Ele usava a mesma arte, a mesma imagem, com texto em todas. E era engraçado porque ele botava textos de tamanhos diferentes do mesmo slide. Ô, Frontera. Não, cara. Mas ó, eu conheci um cara também que era muito parecido com ele, que tinha um perfil muito parecido com o desse seu colega. E um belo dia aconteceu o seguinte: eu tive que dar uma ajuda pra ele pra montar uns slides. E aí, quando a gente chegou pra poder validar e tudo mais, quando a gente chegou pra primeira validação com o gestor que trabalhou comigo uma época também, e há muito tempo atrás, e ele falou, cara, dá uma olhada, não tem muita informação aí, não sei o que e tudo mais. Só que o nosso chefe não ia estar nessa apresentação, ia estar só ele, né? E nessa brincadeira os caras adoraram, velho, a porra do slide, velho. Como é que fica, velho? Como é que faz a troça, tá ligado? Todo mundo nós ali olhando pro negócio e fala, cara, não dá, é muita coisa. E aí o cara fala, aí o público tava lá achou lindo aquilo. O cara colocou, acho que sem brincadeira, devia ter acho que umas 30 imagens, cara, no mesmo slide, assim, pequenininho.
Sério, e nome do não sei o que, e daqui a pouco, e aí flecha, e seta, e qualquer coisa, assim. Poluído demais o negócio. Tá ouvindo, Pesão? Ah, deu trabalho. Nossa senhora, chega a dar raiva. Vocês nunca viram uma que vocês ficaram com raiva, assim, da pessoa, não? Eu tenho várias. De olhar a apresentação, você ficar com raiva da pessoa. Teve uma vez que eu cheguei pra minha equipe e falei assim, galera, tá campeira a apresentação. Não vale, porque eu ia contar uma história muito parecida na parte das falhas lá, tá? Então conta aí. A falha é agora! É agora as falhas! Conta aí! Teve um gestor meu uma vez que, em algum momento da vida, ele chegou pra mim e falou assim, pra mim e pra um outro colega, muito próximo meu aqui também, inclusive, e talvez ele esteja até nos ouvindo nesse momento, que falou assim, pesado, era um final de ano, lembro até hoje. Final de ano não, início de ano, janeiro. Segunda semana de janeiro. Fechando os slides da apresentação do ano. Cara, a gente trabalhando todo dia, cara, das 6 e pouco até o limite da honra pra não gerar aquele estado do Ministério do Trabalho, não gerar ataque lá e tudo mais. Trabalhando no limite da vida. E, cara, cansado, a gente conseguiu terminar o troço. Aí o meu gestor olhou pra mim, assim, pro meu colega, e disse assim, piazada, vocês parecem que voltaram da estância, pesada, parece que pesada, vocês estão muito chucro, pesada. E esse foi um dia que foi um divisor de águas pra mim, assim, eu falei, cara, quer saber, meu, depois dessa, então agora é só coisa da NASA aqui agora, velho, não queremos nem saber, cara. Mas esse foi um dia que seria cômico se não fosse trágico, sabe? Porque tudo bem, a gente virou o jogo, tudo mais, a gente conseguiu tudo que queria, mas, cara, foi. A hora que soltou essa aí foi, cara, o que eu vou fazer? No, God! Eu vou me defender. Quando falei assim, tá boa a apresentação, ela só tá camperada, assim, meio do interior, assim, ela não tá... Não, o meu gestor falou assim, ele falou, pesado, vocês estão muito engenheiro, cara, tá muito direto, tá muito... Mas olha, cara, o pior não era isso, o pior é que dá pra ver o cansaço da equipe quando monta a apresentação, e tinha uma frase que tava assim, ó, analisaremos as análises analisadas dos analisadores. Puta que pariu, tem 3, 4 a analisar aí, porra! Vocês não estão vendo o que você tá escrevendo? Aí tinha uns slides. O cara pegava lá no inserir imagem, colocava uns quadrados e escrevia dentro do quadrado. Eu falei, puta merda, porra! Vocês não estão trabalhando por almoço, pô? Vocês recebem salário pra fazer? Vamos fazer bem feito? Porra! Mas a apresentação ruim, cara! Porra, meu! Só falta ir pra rua e levantar aquela plaquinha de papelão assim, troco comida por apresentações. Agora, ó, eu sei da história do passado aí, que Fábio Prantera tem 2 que eu quero falar aí. Uma... que é o slide samba, não fala ainda, Fabão, segura aí. Só pode falar que você não lembra. Aí eu vou te dar remédio. E o outro foi o seguinte, ó, o Fabão trabalhou tipo uns 5 dias num material, e quando terminou o material, a galera elogiou, mandaram pra uma agência de publicidade, pagaram R$8.000 e os caras transformaram a apresentação, ou seja, todo o trabalho que o Fabão fez foi só pra inspirar os caras lá da agência. Falei, pior não é isso, Fabão. Numa apresentação eles ganharam mais que você ganhou um mês, cara. Eu trabalhei pros caras e os caras ganharam no meu lugar. Por isso que você tinha que sair naquele dia. PPT. Naquele dia. O que você falou? Eu fui a puta do PPT. Você tinha que ter saído com o papelão. O mundo vai acabar. Pedindo moeda. Você foi o mendigo de PPT, não foi nem DJ. Agora, mas isso acontece muito, cara. Isso acontece muito, assim. Você faz um material e aí o cara fala, não, beleza, só pra dar as ideias aí, agora vou trabalhar aí, deixar bonito essa apresentação. Aí você recebe, é a mesma apresentação, uma capa diferente, assim, e com um boleto de 5.000 pra pagar. Mas sabe o que é? Os caras fazem, os caras pegam um slide que você montou no PowerPoint e eles montam no Photoshop, cara.
E eles pintam, ou naquele programa de vetores lá, acho que é o Illustrator, né? Adobe Illustrator, o cara monta um vetor. Então aquele slide, eu acho um exagero fazer isso. Porque o cara montar um vetor no lugar do slide só serve pra uma coisa: se você quisesse imprimir um slide tamanho de um outdoor. Ninguém vai fazer isso. Você sabe, né, que o vetor é uma imagem que, independente do tamanho que você aumente, ela nunca vai se distorcer. Essa é a única vantagem do vetor em relação a qualquer outra imagem. Eu quero fazer uma bandeira do tamanho lá de, sei lá, um estádio de futebol e vai cobrir lá a torcida e tal. Você tem que usar um vetor. Mas tem que garantir que ela não vai enrolar no mastro, cara. Se a bandeira enrolar no mastro, quem que vai resolver o problema? E aí, como é que faz? E o que é o slide samba, Fabão? Você tem que contar essa história aí. História de consultoria. Slide samba? É, história de consultoria, não. Essa é sensacional, cara. Essa daí eu acho até um preciosismo um pouco bobo. Óbvio que se você levar aos extremos fica ruim. Mas aqui consultoria, uma das consultorias que eu trabalhei, ela era muito preciosista com a apresentação. E às vezes você mostrava o mesmo slide muito parecido com o outro. A moldura ali era a mesma e tal. Mesmo quando você faz uma quantidade muito grande, você vai passando, e aí você vê que o slide às vezes não está muito alinhado, o anterior com o próximo. Puta, isso me dá uma... O título dá aquela sambada, né? O título, às vezes as figuras que estão repetidas em vários slides, dá a sambada. Eu lembro que um diretor meio babacão lá, que a gente foi fazer a apresentação para ele, aí a gente foi passar o slide, ele pegou, mandou voltar. Volta pra mim ali, por favor. Volta, vai mais 4 vezes. Eu não entendi aquela porra. Aí o cara, olha, quando a apresentação estiver pronta, vocês voltam a me chamar. E saiu da sala. E eu não entendi por quê. Aí o cara, aí o meu gente falou, você não entendeu por quê? Eu falei, não. Aí me mostrou lá. Tá vendo que tá desalinhado aqui? Cara, mas que sacanagem. Era um desalinhamento, assim, que, cara, quase invisível ao olho nu. Era um negócio mínimo, assim, cara, de milímetros, assim, que ele notou. Ou seja, o cara tava cagando pro que eu tava mostrando. Ele falou, eu vou focar no samba do slide. Se eu ver, eu vou falar. O cara não tava preocupado. E aí aquele negócio, cara. Você, quando tá apresentando pra alguém que tá assistindo, quer entender o conteúdo daquilo. Dificilmente, se não for um negócio muito gritante ou grotesco, ele vai reparar em 1 milímetro pra direita ou pra esquerda de um slide pro outro. Mas aí tem um negócio, Fabão, que é aquele negócio do... aí tem um negócio que é aquele esquema da Disney, né? A folha lá do Rei Leão. Sim. Ninguém viu a folha do Rei Leão, a gota caindo da folha do Rei Leão. Mas o teu subconsciente viu e de alguma forma você olha pra aquilo e fala assim, nossa, eu não sei porquê, mas eu gosto disso. Entendi. Não, é verdade. Pode ser. Tem isso também. É um e chama atenção. O que eu quis dizer é o seguinte: é um preciosismo que não chega ao cliente. O cliente, no caso, mas tem erro. Mas tem erro que o cara muda tamanho da fonte do título e posição do título gritante. Aí chama atenção. Exatamente. Tem coisas que são grotescas e realmente, cara, no título, letra mudando, tamanho, muito pra direita, muito pra esquerda, que são gritantes. Mas, tipo, eu me considero um cara bem preciosista com a apresentação. E dentro do meu preciosismo, aquilo ali era um detalhe ínfimo, que não afetaria em nada. Tipo, o cliente jamais repararia. E normalmente ele não repara mesmo, porque ele não tá te avaliando por aquilo. É que nem o cara querer olhar um texto no formato ABNT e o outro cara querer entender o que você tá escrevendo no texto. São duas avaliações completamente diferentes, entendeu? Eu já fui em muita apresentação que eu saí com o caderno cheio de anotações de ajustes e nenhum técnico, nenhum sobre o conteúdo, tudo sobre slide e, sei lá, estética. Pois é que nem a pessoa quando tá discutindo com você e não tem mais argumento, aí ela quer corrigir um erro de português que você falou durante, entendeu? Tu não usou crase quando tinha que ter usado, seu filho. O cara não tem porquê junto, se porquê separar. Se porquê com acento. Esse teu porquê, É porque de motivo outro erro. Um outro erro comum aqui que tem na lista é não usar slides mestres. Tem gente que tá escutando que nem sabe o que é isso. Deve pensar assim, o que é isso, slide mestre, né? Deve estar imaginando que PowerPoint, cara, com a porra da espada na mão, porra pra caralho. Galera, o slide mestre é uma função
que você deixa pré-formatado os modelos de slide que são de título, de texto, com imagem, com formatações de fonte, tamanho, posição de caixa de texto, que economiza muito o teu tempo, né? E principalmente já tem um fundo padrão, que você não precisa ficar toda hora ajustando. E a galera não usa isso e faz os slides na unha, um por um. Monta o slide, o layout. Teve uma empresa que eu trabalhei que aconteceu mais ou menos assim. Chegou a virada do ano, o pessoal falou... Chegou o pessoal da comunicação, da RH lá e tudo mais, e falou assim, olha então pessoal, tá aqui o padrão novo do slide pra vocês. E agora, a partir de hoje, é só esse. E aí, quando o pessoal mandou os slides pra nós, o que acontecia? Eles não mandaram o slide com o formato de slide mestre já. Eles mandaram como uma imagem. Aí o que acontecia? Né? Quando o pessoal pegou os slides, cada vez que ia mudar uma imagem, arrastava o fundo junto. Puta, passei por isso pra cacete. Tipo, Aí você não garante. Era de comunicação. Era pra ser a apresentação padrão. A única coisa que ela não era padrão. Nossa, o que acontecia? horrível, cara. No, God! No, God, please, no! 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 Então tem um roteiro de ouro que eu achei num site bem legal aqui, que fala assim, ó: planeje seus slides, troque textos por imagens ou infográficos, mais fala e menos texto, os slides têm que ser explicados, não podem ser autoexplicativos, daí não é necessário ter um apresentador. Fontes legíveis são essenciais. Você pode brincar com as fontes, mas tem que ter um objetivo na tua brincadeira com fontes, tipo de fonte. Mas tem uma regra aqui que é interessante que nesse manual fala, que é assim, nunca utilize fonte com tamanho mínimo 18. É legal porque torna legível e faz com que você não consiga colocar muito a palavra no teu slide, né? O outro tópico é simplicidade. O outro é ler o conteúdo dos slides jamais na hora de apresentar. Postura é essencial e fale com clareza. Legal. Acho que questão de planejamento é algo que influencia bastante mesmo na hora de montar os slides, porque eu tava pensando em algumas apresentações que não deram muito certo, né? Incluindo essa campeira aí, né? E outra que tinha em outra empresa que eu trabalhei também, que eu tinha sofrido bastante. Alguns pontos em comum entre elas foi querer executar sem pensar muito, sabe? Mas tem a apresentação que é Jason, né? Tem a apresentation que é Jason, né? Vai voltar. Ela vai voltar, meu amigo. Você pode achar que ela morreu, mas ela vai voltar, meu amigo. 18 vezes. Isso aí tá mais do que claro, vai ter certeza. Jason. Parece que só quer passar pro segundo filme. Se livra porque ele vai voltar, mas aí é no próximo filme. Vulgo no próximo mês, né? Vulgo no próximo comitê, né? A hora que o cara pensa que escapou, não. Jamais escapará. Depois dessa história da camperagem aí, né? De ter o negócio da estância, foi um momento que a gente passou. A gente meio que se obrigou, né? A se planejar um pouquinho melhor na hora de fazer as apresentações, fazer no papel primeiro e depois passar pro slide e tudo mais. Mas sabe uma coisa que eu fico imaginando, Wellington, complementando o que você tá pensando aí, a minha mãe é formada em publicidade, né? E ela comentava assim que em campanhas de publicidade, geralmente o que a gente vê de comercial, o que a gente vê de imagem e tudo mais, não é não é a primeira e não é a única que os caras trabalham. Minha mãe falava assim, cara, que você trabalha em campanha, você às vezes faz 3 campanhas, cara. Você leva 3 campanhas pro cliente e ele escolhe uma. E sabe o que acontece com aquelas outras 2, que de repente ficaram super legais e tal, mas não foi de gosto do cliente? Vai pro lixo, cara. Oculta o slide. Aí ela fala assim, ela fala, não, mas veja, a gente trabalhava com briefing e tal, tudo bem, mas aí o cliente olhou e falou assim, cara, não gostei, faz uma outra versão aqui em paralelo, que é mais jovem e outra mais adulta. Então, vai acontecer. Não dá pra gente também achar assim, vou pegar esse roteirinho aqui e eu não vou mais ter retrabalho com PowerPoint. Não tem, cara. A gente tem que estar um pouco aberto a ouvir. Tem como mitigar isso? Tem. Pô, se você não faz um alinhamento mínimo, você vai gastar um pulo de um trabalho numa linha de raciocínio que não é o que o cara quer. Mas acho que, em suma, a dica é construir uma história, né, cara? História tem que ter começo, meio e fim, tem que ter herói e vilão. E
que é o vilão? É um problema. O que é o herói? É uma solução. Toda história, desde Chapeuzinho Vermelho até hoje, que tem esses elementos, dá certo. Verdade. E até puxando o gancho que você falou, cara, essa questão de campanha, eu aplico um pouco disso, até inconscientemente, no próprio PowerPoint. O que eu faço? Quando eu vejo que tem um slide central, que é o slide mais esperado, o slide que é o ponto alto da apresentação, normalmente eu faço 3 versões desse slide. E mando para a pessoa que vai receber a apresentação, coloquei essas 3 versões para ver qual que você escolhe mais. Cara, a chance daquilo voltar com nenhuma das opções aceitas é muito pequena. Sempre a pessoa fala, eu gostei muito desse, vamos usar esse. A pessoa vê que você se antecipou melhor, a possibilidade dela rejeitar e você tem que refazer. É muito difícil. E é legal, né? É muito difícil a pessoa rejeitar, porque ela fica com uma sensação de que você já se dedicou antecipadamente ao que ela pediria para você possivelmente alterar. E é melhor você dar uma opção para ela escolher do que dar uma alternativa para ela avaliar. Daí, se ela disser que não tá bom, não tem opção, não tem meio bom, né? Ele não pode falar assim, pode ir, mas vai só um pouco. Dificilmente é só um ajuste. Quando você dá 2 opções, você acaba induzindo a pessoa a escolher um caminho. Eu acho que é uma boa prática legal mesmo. E não mudar tudo. Porque às vezes você manda uma opção só do slide inteiro, aí ela vai fazer um monte de ajuste em tudo. Se você manda o slide central com algumas opções, ela tende a aceitar o restante e alterar só o que você propôs ali. Entendeu? E daí você pega isso que ela aprovou e finaliza, né? Com formatação e tudo mais, né? Dá aqueles toques finais ali pro negócio ficar show. Então é uma técnica. Aquela ocultada no slide, né? Eu ia comentar. E que dica que você dá aí, Vagnão? Alguns detalhes que transcendem um pouco até a própria apresentação, mas tem que ser considerado, acho que na hora de você montar o material. Um ponto muito importante, e depois eu acho que eu queria até citar 2 marcas que são de cursos assim, que são bem interessantes para apresentações, porque eu acho que eu peguei um pouco desse conteúdo com elas. Pode falar. Uma delas se chama SOAP, SOAP Comunicação Visual. Muito bom. E a outra se chama La Gracia Cursos. É uma empresa de treinamento de apresentações incrível. E assim, um dos pontos que eu aprendi e passei a considerar nos meus materiais é o próprio ambiente onde vai ser apresentado. Então, por exemplo, se você conhece esse ambiente antes de montar a apresentação, você pode saber se esse ambiente talvez é mais escuro ou é mais claro. Então vamos pensar que seja um ambiente bem escuro. E você faz um slide com fundo branco. Cara, você tá machucando o olho da galera. Né? Tipo, quando você tá no escuro assim, no Netflix, aparece aquele símbolo da Netflix agora com fundo branco que dói o olho. Dói. É cirurgia de catarata. Na hora. Outro ponto importante, assim, a quantidade de pessoas e o tamanho da sala, né? Então, acho que, assim, tanto o tamanho da sala quanto o tamanho da tela, né? Você vai fazer ali um slide, uma televisãozinha pequena para apresentar, tem uma sala grande para assistir, puxa, você tem que considerar que talvez seus slides tenham que ter uma disputa de uns textos ali com tamanho 40 das fontes, né? E também é importante considerar, assim, a possibilidade do tempo, né? Porque você montar um material, e tem uma história para contar também. Uma vez na faculdade, acho que talvez o único treinamento que eu tive de apresentação foi uma vez que a professora queria avaliar a nossa capacidade de síntese, né, de síntese do conteúdo. E aí eu tive um amigo muito detalhista na época. Ele começou a fazer a apresentação, assim, tinha que durar 10 minutos a apresentação. E ela não avisava quando, né, fechava o tempo dos 10 minutos. A apresentação desse cara durou 1h30. Meu Deus. E assim, ele não se ligou. Ele falou 1h30, nós tentando avisar meio escondido, assim, porque não podia dar o toque. Mas esse é um ponto importante, assim. Quanto tempo eu tenho pra fazer essa apresentação? Porque às vezes você vai preparar um caminhão de slides e você tem ali um pitch pra fazer de 2, 3 slides, né? PowerPoint. Eu acho legal isso, que a gente fala muito de preparar o storyboard e tal, mas a gente não pensa em pitch, né? Pitch é um negócio super legal, que você tem que criar o teu discurso de elevador muito rápido para vender a ideia. E se a pessoa ficar com dúvida, aí você tem um universo para explorar para responder perguntas. É uma estratégia interessante também, né?
E Cara, aí, por você fim, aprende demais nos pitches, né? Eu vejo Muito. que você tem que ter uma capacidade de síntese muito grande e ao mesmo tempo você tem que vender a sua ideia e causar impacto. Eu sei que normalmente as nossas apresentações duram muito mais que os 5 minutos tradicionais do pitch. Mas no pitch é um momento para você aprender muito em como encantar o teu cliente colocando o dedo exatamente na ferida, entendeu? No ponto que incomoda e dando a solução. Então você aprende tanto de formato quanto como passar a ideia. Acho que uma dica que é muito importante, essencial, talvez como primeiro ponto, você conhecer o público-alvo da apresentação. Porque com base nesse público você vai poder adequar a tua linguagem, você vai poder considerar se eles gostam ou não de animação, por exemplo, né? A gente citou aí exemplos de empresas que gostam e de que não gostam de animação, e aí isso pode gerar até um conflito e desviar a atenção, o cara começa a só prestar atenção no caminhãozinho que se movimenta. Então acho que esse é um ponto bem importante. E... pode falar. Isso que você falou tem muito a ver com um conceito que é de apresentação executiva. Claro que não é objetivo a gente aqui no programa falar disso, né? Mas geralmente a apresentação executiva, como já diz o nome, é para executivos. Os executivos, eles têm pouco tempo e são pragmáticos. Remetendo lá ao DISC, geralmente eles são lá do perfil do I, né? Então eles gostam de ouvir primeiro o fim da história para depois o começo. Se você for contar a história do Chapeuzinho Vermelho para um executivo, você não pode começar assim, era uma vez. Você tem que começar o seguinte, olha, o lobo comeu a vovozinha e tá correndo atrás da Chapeuzinho. Tem que começar por aí, né? Então se você for estruturar uma história que não é pragmática para esse público, fim, você falhou miseravelmente. Outro ponto interessante, slide de apresentação executiva, daí você tem que adequar o público, né? Se são executivos, o título do slide tem que ter a conclusão do slide. Se ela for atrativa o suficiente para prender a atenção do cara, o restante do slide vai ter a resposta das perguntas que o cara vai fazer, e você pode ter ali só um guia. E você pode, eventualmente, utilizar um rodapé do teu slide com um bullet, uma informação adicional ali que você não conseguiu encaixar. Geralmente, a apresentação executiva tem essa tríade aí, mas o principal é como eu monto um slogan, uma conclusão no título do slide. Por exemplo, vendas de lençol no verão aumentam os ganhos da linha de produção A. Você tem que colocar isso já lá na conclusão, no título do slide. Porque daí você prende a atenção do público executivo de direção. E eu acho que até como referência, assim, como dica, se você tá fazendo uma apresentação para esse público e você viu um executivo pegando o celular e começando a mexer, acabou a tua apresentação ali. é o trigger para você e já era. PowerPoint. Ô Vagnão, você tá falando de cores, né? Que dica que você pode dar de harmonização de cor, paleta de cor? Porque isso é uma coisa que às vezes o pessoal fica criticando, mas tem ciência atrás disso, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade pra às vezes achar cor que me encante, entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade pra isso. Eu acho que o principal ponto, Albino, assim, que eu inclusive aprendi aqui no curso da La Grácia, é uma dica que se chama Teoria do 2. O que é essa Teoria do 2? É sempre você considerar duas coisas, seja duas cores, duas fontes, dois tamanhos, dois objetos, dois em tudo. Por quê? Quando você cria essa teoria do 2, você utiliza esse conceito, você cria um parâmetro de comparação. Então vou tentar aplicar esse conceito da teoria do 2 para cor. Uma boa dica é você usar sempre o cinza. Então o cinza vai ser a sua cor básica. E aí você considera, por exemplo, uma cor de contraste com cinza. Então, poxa, qualquer cor diferente do branco, do preto, talvez dê um contraste legal com cinza, né? Então, se você considera... E o vermelho também, o vermelho é muito gritante, né? Tomar cuidado. Dá uma mensagem negativa mesmo, né? Mas assim, tentar abusar do cinza como cor mais básica e talvez de um verde, de um azul, né? E usar degradês, né, Vagnão? Que você pega lá o cinza, você faz um degradê de cinzas, você tem cinza desde o clarinho, que é quase um branco, até o cinza bem escuro, você pode escolher 2 tons de cinza junto com um verde e escolhe o que é verde porque você quer realmente chamar a atenção, né? Eu acho que esse conceito dessa teoria do 2 se aplica inclusive nos itens que conversamos sobre tabelas, né? Tabelas da mesma forma. Opa, deu uma mascada aí. Deu uma mascada aí, fala de volta. Essa teoria do 2 ela pode ser usada também, por exemplo, naquele tema que a gente citou de tabelas, né? Você, em vez de ter uma tabela chapada ali no slide, você considerar
uma tabela talvez um pouco menos relevante na cor, um cinza, um branco, mas onde você quer chamar atenção, aí sim você coloca uma fonte maior, uma cor que faça essa diferença. E assim, até como, né, engenheiro eletricista, eu faço uma conexão dessa questão da teoria do 2 assim, com a própria eletricidade, né? Na eletricidade você tem lá o sinal que é o comum, né, o terra, e você tem o segundo sinal que é o que realmente vai fazer uma diferença e vai dar diferença de potencial com terra, né? Na minha concepção, né, o que eu adequei de conceito é que o cinza é o terra, é a sua referência base. E em cima do cinza você vai utilizar uma cor com mais ou menos intensidade, é como se fosse a tensão, né? Você quer dar uma tensão maior, mais volts, por exemplo, utilizaria uma cor mais chamativa. Eu gosto de lembrar de variar de cinza também. E às vezes eu acho que eu fico muito até nessa cor, mas me agrada também. Se você usar 2 tons de cinza pra coisas que não são importantes e o verde porque você quer chamar atenção, você ainda tá no 2, né, Wagner? Porque o cinza pra um outro tom ainda tá no 2 ainda. Você não, apesar de ter uma pequena variação, mas no olho da pessoa não chama atenção, né? E assim, um dos conceitos que a gente aprende também é a importância do storytelling, né? Então assim, ao longo dos slides é preciso ter 6 conceitos. E não existe uma ordem correta para esses conceitos, mas talvez a melhor forma de você aplicar é conforme o seu público mesmo. Mas quais são esses conceitos? O primeiro deles é o conceito da introdução, né? Você precisa conseguir criar um interesse e uma forma de despertar a atenção desse público. E uma boa dica para fazer essa introdução é comece com uma pergunta. Então você vai fazer uma apresentação sobre lençóis, vendas de lençóis no verão, como o Bino comentou. Então, como você poderia começar talvez uma introdução será que a gente melhorou a nossa venda de lençóis no verão? Deixar um tom de questionamento no ar, porque a pergunta induz o seu público a pensar numa resposta e tira ele daquela zona de conforto, né? E que talvez aquela zona que a pessoa está pensando no trabalho dela. Faz um icebreaker aí. Legal. O segundo ponto é criar um cenário atual. Então, como que eu tô hoje, né? Até pensando um pouquinho na metodologia do A3 lá. Qual é o meu cenário atual? Isso vai criar empatia no teu público. Depois, a ideia é que você cria o conflito, né? O que não tá legal, né? Que eu preciso resolver. E é importante você fazer com que esse público entenda e desperte uma necessidade dele. O Jobs era muito bom nisso, né? Em seguida temos a argumentação, né? Como que eu vou argumentar e trazer talvez fatos e dados que eu mostro como que eu vou resolver esse conflito. E por penúltimo tem o cenário futuro, né? Qual é o benefício dessa implantação? E por fim uma conclusão que consiga resumir e deixar sempre próximos passos. Então esses 6 itens, eles não precisam estar nessa ordem, mas acho que é importante colocar esse storytelling, esse roteiro de storytelling aqui na hora de montar uma apresentação. PowerPoint. Você entra no SlideShare, no Google e procura imagens, ou num site chamado Design Inspiration. Quando você estiver montando um material, entra lá e se inspira. Você não precisa copiar, você pode olhar e falar assim, quero fazer parecida, aí, não é verdade? Exatamente, isso é muito legal. Cara, pra figuras também. E no Google eu gosto de fazer assim, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação de hierarquia, por exemplo, de organograma. Vai lá no Google e escreve organograma, apresentação empolgante. Cara, vai ter um lá que você vai curtir e você vai fazer igual. E cara, certeza, quem tá escutando, faça isso, 100% garantido sucesso. Às vezes a gente fica com muita dúvida de que figura usar, cara. Eu descobri, não tem tanto tempo assim, o uso dos pictogramas, ao invés de criar. São figuras, cara, que tem... você tá falando daquele non-project? Não sei, é isso. Isso é bom, hein? Continua, Pavão, continua. Então, cara, esses pictogramas aí, cara, é legal que eles têm um certo padrão, seguem um certo padrão, daqueles bonequinhos, tipo bonequinho de banheiro, sabe? Aqueles das antigas, banheiro masculino e feminino. Só que para mais diferentes tipos de situação, você acha a figura de tudo. Muito difícil você precisar de uma posso te dar uma opinião? Posso te dar uma informação? Posso te dar uma informação? Pictogramas e o non-project é a mesma coisa. Acabei de identificar aqui na internet. Estamos falando da mesma coisa. É só o site para você pegar pictogramas.
Ah, é? Mas vamos confirmar aí, porque eu acho que o Non-Project, ele é um site pra ícone, não é? Não, eu acabei de ver aqui, pictograma, desenho ou pintura rupestre datada na antiguidade da pré-história, ou desenho figurativo estilizado que funciona como um sinal ao invés de você falar algo. É muito maneiro, né, Fabão? Porque você vai montando esses pictogramas aí, que lá dentro do site que você pegou, eram figuras separadas. Você monta timelines, né? Ficam empolgantes, cara. Ficam incríveis. Legal, cara. E eu aprendi no Ladrácia também. E acho só para representar essa ideia de usar o pictograma, Fabião. Por exemplo, você quer mostrar que na sua empresa tem 70% de mulheres e 30% de homens. Você pode fazer um gráfico mostrando isso. Ou você pode usar, copiar, sei lá, pode copiar 7 bonequinhos de menina e 3 bonequinhos de homem. E aí você bota isso lado a lado. E pintar eles. Então essa é a ideia de pintar eles colorindo, né? Pintar de rosa, Baguito. Aí quer dizer que eu tô sendo discriminatório, é isso? Não, só se tiver com fundo verde. Olha o mimimi aí, ó. E com a... Não, mas é que se eu pintar de rosa, mas só porque é mulher que é rosa... Desculpa, gente. Não... Eu acho que se for rosa é porque é do Rio Grande. Bem que eu sou de Curitiba, né? Apesar de também. Tá. Ó, você só fala que é de Curitiba por causa do RG, cara. Não vem com esse papo. Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, cacete. Você tá em São Paulo. Tem chão pra mudar esse sotaque de Campo Largo, hein? Tem chão. Sotaque da Ferrari aí, Baguito. Ninguém engana, não. Ferrari. Isso é minha, ninguém vai dizer o contrário, né, porra? Paga, meu. Paga. E tem de GIFs, que é esse GIF, GIPHY, que é gif.com, e GIFs no PowerPoint e no Pinterest. O Pinterest tem vários GIFs legais e são todos grátis, né, que você pode utilizar o Pinterest. Olha, pessoal, começando o bloco final de conclusões, então eu vou falar aqui de alguns tópicos e vou chamar aí vocês para cada um fechar o tema, né? Acho que o primeiro ponto é falar, como a gente já falou durante toda a apresentação, que o Steve Jobs é um modelo incrível. Se você, cara que tá ouvindo aí, tiver sem inspiração, digita no Google apresentação PowerPoint Steve Jobs, você vai se surpreender. O cara faz uma apresentação que sai fora da tela, né? Ele tira item do bolso, ele senta na mesa, ele apaga a luz, slides que só tem uma palavra no meio do slide. Ele é o exemplo máximo de tudo isso que a gente está falando no dia de hoje. O outro é o seguinte: pensar analógico, executar digital. Nada de ir saindo e fazendo apresentação no computador, cara. Senta numa sala com uma folha de sulfite em branco e uma caneta e desenha a tua ideia pensando em storyboard. Então vai fazendo os slides mesmo, desenha o slide na folha de papel e fala assim: ó, meu primeiro slide vai ser disso, meu segundo slide vai ser disso. Aí você pega outras folhas e desenha como vai ser o slide. Faz isso no desenho antes de você partir pra prática, né? E assim, tem um link que está aí no podcast, que é a melhor apresentação de PPT de todos os tempos, 450 slides. É incrível. Quem não assistiu, assista. O cara faz um sem filme animação, da apresentação. Sem animação, é incrível. Pra você ver, que eu acho que é uma conclusão que eu queria deixar pra vocês aqui. Antes disso, eu quero falar que tem outros programas, PowerPoint, Prezi, Keynote, né? São alternativas ao PowerPoint. Por que eu uso ainda o PowerPoint? Se eu estiver produzindo material e quero dividir com alguém, ou alguém da minha equipe, ou alguém que vai preparar ou trabalhar o material, nem todo mundo tem o Keynote instalado, nem todo mundo sabe mexer no Prezi. Então o PowerPoint é muito popular. E a minha opinião e conclusão a respeito de tudo isso é o seguinte: gente, a ferramenta é poderosíssima. Todo mundo critica, tem o partido anti-PowerPoint. Acho que o que se deve a esse desgosto do pessoal é a má utilização da ferramenta. Não significa que ela não é boa. Tem muita gente fazendo mau uso da ferramenta. A ferramenta é excelente. Se você se inspirar a pegar essas dicas aqui, você vai começar a fazer apresentações de arrasar. Show. Independente da ferramenta, né? Eu acho que se for no papel, se for no PowerPoint, no Prezi, seja qual for a ferramenta,
é importante ter as etapas de planejamento que a gente citou aqui, né? Que eu acho que conforme o público ser um público mais que está no chão de fábrica, você não vai usar PowerPoint, mas você pode aplicar as mesmas técnicas. O importante, eu acho que é você vender e saber vender o seu peixe, né? Não basta você saber pescar. Se você pescar e não souber vender o peixe apodrece contigo. Então, eu acho que é saber vender o peixe e essas ferramentas de apresentação e talvez as dicas que a gente deu um pouco aqui vão viabilizar um pouco esse formato de venda, né? Que talvez para pessoas com uma cabeça, uma formação mais técnica, tem dificuldade. Então, eu acho que é saber vender o peixe. Então, acho que é ponto pacífico a questão do planejamento, né? É o ponto principal para você ter sucesso na sua apresentação e na maioria dos casos é subutilizado. A gente convive com muita gente que faz apresentação, a gente está acostumado a ver boas apresentações, mas a grande maioria não sabe fazer uma boa. Começar a olhar o mercado inteiro, aí, até níveis gerenciais e diretoria, não sabe fazer muito bem a apresentação. Então, é um diferencial muito grande para qualquer tipo de profissional. Eu penso bastante assim na questão, até tá anotado aqui, na questão de delimitar bastante o escopo do tema, né, o escopo de análise, ou o que vai ser apresentado, né, se é report, se é alguma análise específica, ter isso muito claro, né, e a questão do que o Wagner já comentou, né, a questão do público tá bem delimitado, saber que tipo de linguagem que eu vou usar, o tempo de apresentação, obviamente, né, não adianta nada eu montar uma apresentação de 300 slides lá, que é um horror, né, mas e se eu tenho 5 minutos para falar também não adianta, né? A questão de tentar fugir um pouquinho do texto e tentar focar um pouco mais nas imagens ou nos pictogramas, né? E tentar focar mais tempo, na medida possível, na questão do planejamento do que na própria elaboração, na própria criação do material, né? Com a mão no teclado lá. A ferramenta é o de menos, sabe? Ela é o meio. Agora, se a gente conseguir colocar tudo que a gente, toda a nossa experiência, trabalhar o poder de síntese e análise dentro do slide, eu acho que é um negócio que agrega bastante valor aí no trabalho. É isso, pô. A conclusão final é o seguinte, cara. DJ em balada termina a noite e se dá bem. DJ de PowerPoint termina a apresentação só leva ferro. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!